Salve galera, professor Hiro aqui na área e a gente vai falar um pouco do triângulo de Pascal de novo e binômios, certo? Também já passei para vocês, para que vocês tenham um bom desempenho aí na prova que vocês vão fazer, certo? Galera, então vamos lá. O triângulo de Pascal, o que é o triângulo de Pascal? O triângulo de Pascal é isso aqui que está aqui no lado esquerdo da tela, aqui, né? Aqui ele tem o número 1 e você pode ver que nas bordas dele aqui eles vão virando, né? Continua 1 aqui e vai acontecendo alguns números aqui. De que maneira que esses números vão aparecendo, tá? Eu vou pegar dois números que estejam lado a lado, aqui ó, por exemplo, o número 4 e o número 6. Vocês podem reparar que quando eu somar o 4 com 6, vai dar exatamente este de baixo, mas é o de baixo da direita e não da esquerda, certo? Então é isso, qualquer número que você pegar, você vai somar com o da direita, vai dar o de baixo, aqui ó, da direita, certo? Então, dessa maneira, a gente consegue prever a próxima sequência de números, certo? Então aqui, sabemos que é 1, certo? Depois, aqui ó, 1 com 5 dá 6, você pode também seguir aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, aqui ó, 5 com 10 vai dar 15, 10 com 10 vai dar 20, 10 com 5 vai dar 15 e 5 com 1 vai dar 6. Aí você completa aqui e fecha com 1. Agora, o que a gente aprendeu também logo em seguida? A gente aprendeu a chamar a linha e coluna, né, que aparece aqui. Por exemplo, olha só, esse L aqui é de linha. Eu vou chamar que as linhas são dadas na horizontal. Então, a linha 0 só tem o elemento número 1. A linha 1 só tem o elemento 1 e 1, né? A linha 2 tem os elementos 1, 2, 1, certo? Então é isso aqui, ó. Nunca comece com 1, tá? Sempre comece com 0, não é igual matriz, né? É parecido, né, a forma da gente contar, mas você não pode começar com 1. Você tem que começar com 0, senão você vai errar a conta aqui. É tipo isso aqui, ó. A linha 5 vai aparecer esse 5 aqui logo em seguida do 1. Ó. A linha 4 vai aparecer o número 4 logo em seguida e assim por diante. Tá? Repara o seguinte, ó. A linha 0 tem um elemento. A linha 1 tem 2 elementos. A linha 2 tem 3 elementos. Ou seja, é sempre um elemento a mais do que o número daquela linha. E também nós temos aqui, ó, a coluna. Lembra? Na matriz a gente mexe com coluna, né, na vertical. Então aqui nós temos coluna 0, coluna 1, coluna 2... coluna 3, tá, o 2 tá meio ruim aqui, ó, coluna 2, coluna 3, e assim por diante. Então eu posso perguntar para vocês, né, qual que é o elemento que está na linha 4 e coluna 2. Então vamos analisar aqui, ó, a linha 4, coluna 2, aqui ó, é o número 6, certo? É esse número que está aparecendo aqui pra gente. Agora, deixa eu só limpar aqui. Agora o que acontece? Esse elemento que é o 6, eu posso escrevê-lo como um binômio. Por exemplo, ó, o meu binômio, lembra? A fórmula do binômio é essa daqui, né? Ó. Eu coloco o número em cima e o número embaixo. O número em cima aqui agora vai ser a minha linha e a minha coluna 2. Significa o quê, gente? Se eu resolver o binômio 4, 2, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar 4 fatorial. Estou usando a fórmula do binômio, né? Que a gente viu na aula passada. Então aqui, ó, 2 fatorial e aqui 4 menos 2 fatorial. Certo? Então, a hora que a gente resolver este binômio aqui, nós vamos encontrar o número 6, que é um número, 6 é exatamente o número do triângulo de Pascal, que ocupa a linha 4 e coluna 2, certo? Eu posso perguntar qualquer coisa para vocês. Quem é o elemento da linha 5, coluna 3? Ó, linha 5, coluna 3 é o número 10. Se eu não tenho o triângulo todo desenhado, é só eu resolver quem? Resolver o binômio, ó. Linha 5, coluna 3. Se eu resolver este binômio, eu vou chegar no número 10, que é o elemento que está aqui, ó, na linha 5, coluna 3. Ok? É assim que a gente vai mapear. Então, dessa maneira, se você entendeu esse procedimento, a gente consegue escrever cada elemento com a sua própria coordenada. Por exemplo, o primeiro elemento, que é 1, é a coordenada 0, 0. Eu posso resolver este binômio que eu vou chegar no número 1. O elemento aqui, ó, esse elemento 1 e 1 são os elementos que têm coordenadas, né? Linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1. Repara que eu vou continuar escrevendo aqui, ó, a linha 2, coluna 0, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. Né? Tá vendo aqui? O número de baixo aqui, ó, né, ele sempre para no mesmo número do de cima, ele não pode ultrapassar. Porque a gente já viu lá em binômios que o número de baixo não pode ser maior do que o número de cima. Ele pode se igualar com o número de cima, mas ele não pode ser maior do que o número de cima, certo? E aqui, ó, 3, 0. Quem que é o elemento da linha 3, coluna 0? Aqui, ó, linha 3, coluna 0. Se eu resolver isso aqui, vai ser com todos esses elementos aqui, ó, que tem 0 na posição de baixo, né, que é o P, lembra da fórmula, que é P? A fórmula era dada assim, ó, NP. Né, NP. N é o número de cima, Pzinho é o número de baixo. Então, pode reparar que todos os que tem 0 aqui embaixo, eles vão ser o quê? O número 1, certo? E aqui, ó, 3, 1, 3,
2 e 3, 3. E assim por diante. Eu posso continuar isso aqui infinitamente. Para que serve esse lance do binômio? O binômio serve para você me dar o número que vai no triângulo de Pascal sem ter que ficar desenhando o triângulo inteiro, porque vai dar um trabalhão você fazer o triângulo, sei lá, até a linha 25, né? Vai dar um trabalho enorme, você não vai fazer isso numa prova. Então, você vai achar o binômio que vai ser interessante naquele momento que você estiver resolvendo o exercício, certo? E nós vimos também, só para complementar a ideia, que esse aqui, 3,0, ele tem o mesmo número que o 3,3. Como que eu sei que o 3,0 é o mesmo número que o 3,3? Porque, ó, quando o 3,0, esse 0 aqui de baixo, somar com 3 e der o de cima, a gente chama de binômios complementares. Isso nós vimos em aula, vocês devem ter anotado no caderno de vocês, certo? Então, os binômios complementares quem são? São os que, quando tem a parte do P, Pzinho, ó, na parte de baixo, somados, vão dar o número de cima. Que nem, ó, o 3,1 e o 3,2, ó. Repara que 1 e 2 somados vão dar o 3. Então, esses binômios são o mesmo número, são iguais, ó. É só a gente ir aqui, ó, na tabela, tá vendo? E esse binômio é igual a esse daqui, ó. Que são esses que a gente está trabalhando, 3,1 e 3,2. Certo? Ok, vou tirar esse rabisco daqui. Agora, vamos nos concentrar nessa fórmula aqui, ó. Tá? Essa fórmula do binômio, ela de maneira genérica, né? Aqui, ó, vou colocar aqui um pouquinho mais para cima. De maneira genérica, esse binômio ele tem essa fórmula aqui, ó. N fatorial dividido por P fatorial, abre parênteses, N menos P. Que é a mesma fórmula da combinação, certo? É a mesma fórmula da combinação. E aqui a gente resolve, ó, C, N, P. Né? Quando que a gente usa a fórmula da combinação? Quando eu tenho um grupo maior e quero criar um grupo menor. A partir desse maior, onde não importa qual a ordem dos objetos que eu vou colocar nesse grupo menor, certo? Enfim, aí a partir dessa ideia, onde a gente vai aplicar isso, né? Foi o que faltou falar, né? Onde a gente vai aplicar? Vamos lá. Então, o que é A mais B elevado a zero? Qualquer número elevado a zero é sempre 1. A mais B elevado a 1 é quanto? É ele mesmo, né? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. O A mais B elevado a 2, quanto que vai dar? Nós aprendemos a meio que decorar isso, né? É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? E o A mais B a terceira. E aí você vai decorando, certo? Você vai decorando. Mas, enfim, quem é o A mais B a terceira? A mais B a terceira é isso aqui, ó. É A terceira mais A quadrado B, mais 3A quadrado B, mais 3AB quadrado, mais B ao cubo. Ok, eu estou dando aqui já a resposta dos binômios, mas vou pegar desses termos, né, que eu estou desenvolvendo. Então vamos lá, ó. Vamos supor que eu precise desenvolver isso aqui. E de que maneira eu vou desenvolver este A mais B ao cubo? Um jeito mecânico que eu vou ensinar para vocês é esse aqui, ó. Você vai pegar AB e você vai multiplicar o AB, vai escrever assim, ó, a duplinha A vezes B, A vezes B, A vezes B, A vezes B. Você vai pegar essa multiplicação aqui, ó, vai colocar 4 vezes. Como que eu sei quantas vezes eu vou fazer essa multiplicação? É sempre uma vez a mais do que o número que aparece na elevação aqui, né? Que é o 3, na potência. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar, depois que eu fizer isso, tá? Isso é uma maneira mecânica, ó. 3, coloco 3 aqui, depois coloco 2, depois coloco 1, depois coloco 0. E depois faço a mesma coisa do outro lado, ó. 3, 2, 1 e 0. Ou você também pode falar assim, ó. 3, 2, 1, 0. E depois 0, 1, 2, 3. Sempre começa no 0, ok? E depois, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um número aqui na frente, ó. Vou colocar um número aqui na frente. Quem vai ser esse número? Como nossa soma está sendo elevado a 3, nós vamos colocar os números que estão na terceira linha do triângulo de Pascal. Então vamos lá. Ó, vamos voltar ali. Quem é o triângulo de Pascal? Quem está na terceira linha do triângulo de Pascal? Os que estão na terceira linha do triângulo de Pascal é isso aqui, ó. 1, 3, 3, 1. Esses números a gente chama de coeficientes, certo? São os números que vão na frente dos termos. Então eu vou colocar aqui, ó. O primeiro coeficiente é 1, o segundo coeficiente é 3, o terceiro coeficiente é 3 e o quarto coeficiente é 1, certo? E o sinal que eu vou colocar entre eles vai ser o sinal de mais, porque aqui aparece mais, certo? Ó, mais aqui e mais aqui. Hiro, e se aparecesse menos, o que eu faria? Você colocaria mais no primeiro termo, tá vendo? Esse primeiro aqui não tem nada na frente, é mais. Você colocaria menos no segundo termo, você colocaria mais no terceiro, então ficaria intercalando, sempre começando com mais. Então ficaria mais, menos, até onde não puder mais. Como aqui são 4 termos, a gente faria mais, menos. Só isso, tá? Ok.
Agora, o que acontece aqui? Nós vamos enxugar esses termos aqui, né? Esse aqui, eu vou cancelar o b elevado a zero e vou cancelar o a elevado a zero. Por quê? Porque b elevado a zero é 1. 1 vezes esse 1 vezes a ao cubo vai sobrar apenas a ao cubo. Mais 3a quadrado b elevado a 1 é 3a quadrado b. Mais, aqui é a mesma coisa, ó. 3a a primeira não precisa colocar expoente 1, b quadrado mais b ao cubo, certo? Tá vendo que é exatamente isso aqui, ó. Então isso é uma maneira mecânica da gente resolver um termo como esse, né? Da gente ter que desenvolver a mais b elevado ao cubo, a mais b elevado à quarta potência, a mais b. Então eu posso elevar quem eu quiser. Se eu seguir esse padrão, eu vou conseguir desenvolver qualquer tipo de soma ou subtração de dois termos, tá? Agora, o que a gente precisa conversar é sobre a diferença entre termo, a diferença entre o coeficiente, certo? E a diferença entre o termo independente, ó, termo independente. Então tá, o que é o termo? Os termos, eles são os monômios, certo? Isso aqui é um polinômio. O que é um polinômio? São vários monômios, é uma junção de monômios. Mas o que é um monômio? Monômio é um termo. Então isso aqui é um termo, isto tudo é outro termo, isso tudo é outro termo, isso aqui é outro termo. Os termos são separados pelos sinais de mais ou de menos. Repara o seguinte, cuidado para não falar assim, Hiro, mas aqui eu tenho um termo, outro termo. Não, você não tem termos, você não tem três termos. Por quê? Porque entre o 3 ao quadrado e b você tem uma multiplicação. E o sinal de vezes e o sinal de divisão, eles não separam termos, ok? Então, por exemplo, se eu tiver 3a quadrado b dividido por 5z vezes t, não interessa. Isso tudo ainda continua sendo um termo. A partir do momento que aparece o sinal de mais, depois ou antes ou menos, né? Aí sim você pode falar que tudo isso aqui é um termo. Né? E aí você conta o próximo como termo, o outro próximo que aparecer como outro termo. Certo? Então isso é muito importante a gente saber diferenciar. Outra coisa que vocês precisam saber é o que é o coeficiente. Coeficiente é um número que vai na frente. Então é fácil saber todos os coeficientes, porque eu sei muitos números do triângulo de Pascal. Sim, esses coeficientes que você tira do triângulo de Pascal são os coeficientes que ele vem de uma maneira pura, vamos dizer assim, tá? A grosso modo, vamos chamar eles de coeficientes puros. São os coeficientes que vêm ali do triângulo de Pascal. Mas quando você desenvolve todo aquele termo, todo aquele polinômio, você pode encontrar outros números no projeto final dele, assim. Isso aqui, vamos supor, isso aqui é o projeto final. Depois que você terminou, você chegou nisso aqui, certo? Então esse estágio final, quando você terminar esse estágio final, você vai ver um número que aparece ali na frente. E esse número, somente do estágio final, é que é o coeficiente de cada termo, certo? Vocês já vão entender depois o que eu estou falando para vocês. Agora, o que é o termo independente? O termo independente é aquele que depois de você fazer toda essa tramóia aí, é aquele termo que não vai aparecer letra, certo? Ele vai aparecer apenas um número ali. Tudo bem? Bom, é isso. Nós temos que combinar isso tudo antes de partir para os próximos exemplos aqui. Desenvolva o termo x mais 2 elevado a 4. Né? Desenvolva essa soma aqui. Então vamos lá. Eu ensinei para vocês que você tem que pensar que esse é o primeiro termo e esse é o segundo termo. Então a gente tem que multiplicar esses dois na ordem que eles aparecem. Então aqui, ó, x vezes 2, x vezes 2, x vezes 2. Quantas vezes eu preciso fazer essa multiplicação? Essa multiplicação eu preciso fazer sempre um a mais do que aparece no expoente. Né? Nunca vou colocar 4, vou colocar 5. Se aparecer 10, eu vou colocar 11. Então vai acontecer 11 multiplicações se tiver elevado a 10, certo? Bom, ok. Então, depois feito isso, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o primeiro e vou elevar ao expoente máximo que aparece aqui, que é o expoente número 4. Ó. Vou colocar 4, depois vou colocar 3, depois vou colocar 2, depois vou colocar 1, depois vou colocar 0. E aí eu posso fazer o mesmo caminho, só que agora começando no 0. 0, 1, 2, 3, 4, certo? Não pode passar de 4, porque senão você errou alguma coisa aí. Certo? E agora, o que vai acontecer? Lembra? Agora vem os coeficientes puros lá do triângulo de Pascal. Que coeficientes eu vou pegar? Ué, são 5 termos. Então, né, eu tenho que pegar onde aparecem 5 números. Ou eu tenho que pegar da onde? Da linha 4. Olha aqui, ó. Tá elevado a 4, eu tenho que pegar da linha 4. Por quê? Na linha 4 aparecem 5 coeficientes. Então, ó, os coeficientes são 1, 4, 6, 4, 1. Da linha 4. Então, 1, 4, 6, 4, 1. E aí eu vou fazer o quê? Vou colocar mais entre eles aqui. Deixa eu colocar outra coisa. Mais entre eles aqui. Por que eu coloco mais? Porque aqui aparece mais, certo? Se fosse menos, ia aparecer intercalado. Enfim, aí vamos continuar aqui, ó.
Tudo que está elevado a zero aqui, eu vou cancelar, ó. Estou elevando a zero, vou cancelar. Aí fica 1 vezes x à quarta, é exatamente x à quarta, mais, olha só, esse termo eu tenho que resolver esse termo. Esse termo eu tenho 2 elevado a 1, eu tenho que juntar com esse 4. 2 elevado a 1 é 2, vezes 4, nós temos que 8. Tá vendo que eu transformei o meu coeficiente 4, que é o coeficiente lá, vamos dizer assim, né, puro, que vem lá do triângulo de Pascal, eu transformei ele em outro coeficiente. Então as coisas vão mudando. Se aparece um número aqui, ó, esses coeficientes eles vão mudando, certo? E aí vai de novo aqui, ó. 2 elevado a 2 dá 4, 4 vezes 6, nós temos 24, x quadrado, certo? Até agora, nenhum termo independente apareceu, ou seja, nenhum termo sem letra apareceu. E aí depois, ó, 2 elevado a 3 vai dar 8, 8 vezes 4, 32. Então temos 32 vezes x elevado a 1, 1 não precisa colocar. Mais 2 elevado a 4 vai dar 16, certo? Então vamos lá, vamos mapear. Quantos termos nós temos? Nós temos 5 termos. Se eu pedir para você, quem é o terceiro termo? O terceiro termo é, ó, 1, 2, 3. É o terceiro termo que você contou ali, ó. É o 24x quadrado. Isso tudo é o termo. O sinal vai junto, tá, gente? Mais, né? Ele é positivo. Mas como mais não precisa colocar um sinal. Então, se alguém te pedir, o terceiro termo é 24x ao quadrado. Agora, quem é o coeficiente do terceiro termo? O coeficiente é o número 24. Não é o número 6, que é aquele que vem do triângulo. É o 24 que foi transformado. Então, você tem que chegar nesse estágio final desse polinômio, certo? Para você dizer quem é o coeficiente, quem é o termo. E a última pergunta é quem é o termo independente. O termo independente é o 16, porque é o termo que não aparece letra. Tudo bem? É isso, gente. Agora, se eu pedir para você desenvolver quase a mesma soma, só que no lugar da soma a gente tem o menos, né? Lembra que eu falei para vocês? Vai dar a mesma coisa, só que o primeiro termo vai ser positivo, o segundo termo vai ser negativo, o terceiro positivo. Você vai intercalando o sinal aqui, ó. Intercala, intercala, certo? É isso. Essa é a resposta do x menos 2 elevado a 4. Uma coisa importante que a gente tem que perceber quando a gente está desenvolvendo esse termo, esses termos, né, é que a gente não precisa, se eu perguntar para você quem é o terceiro termo dessa bagunça, o terceiro termo puro, que vem lá do triângulo de Pascal, eu não preciso desenhar o triângulo de Pascal de maneira completa. Por quê? Eu posso simplesmente, vou jogar ele um pouquinho para cá, eu posso simplesmente falar que este número 1 aqui, ó, é quem? É o que está na linha 4, coluna 0, certo? Então eu posso substituir esse 1 aqui, ó, por 4 e 0, certo? E posso reescrever meu polinômio aqui, ó, x à quarta, certo? Vezes 2 elevado a 0, né? Antes de resolver, eu posso colocar 4, 0. E o meu segundo termo aqui, ó, o que vai acontecer com o meu segundo termo? Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar 4, 1. Por quê? Porque eu sei que, ó, vamos voltar lá. Eu sei que os elementos aqui estão na linha 4, é o 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Eu sei que esses termos que vão aparecer são os binômios. Então, para que serve essa relação triângulo de Pascal e binômio, né? O triângulo de Pascal é para você colocar os coeficientes aqui. Mas, se você não tiver um triângulo de Pascal desenhado e você quiser apenas saber o terceiro termo, basta você desenvolver até o terceiro. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, vou repetir todos os números que estão ali no lado esquerdo, ó, vou repetir. Só que eu só vou repetir até aqui, ó, o 4, 2. Então eu sei que o termo que vem, o número que vem, o binômio, né, que vem aqui no terceiro termo, é o que? É o 4, 2. Basta eu desenvolver o 4, 2. E quem é o 4, 2? Se eu desenvolver o 4, 2, tem que dar isso aqui, ó, que é o 6. Então eu posso colocar este binômio na frente do termo, para eu saber exatamente quem vai ser ele. E isso para quê? Tudo isso para quê? Para eu não precisar desenhar o triângulo de Pascal. Aqui eu estou pedindo para elevar a 4, mas e se eu pedisse para elevar a 10? Se eu falasse assim para você, me dê o terceiro termo do x mais 2 elevado a 10. Você não precisa desenvolver todos os termos, né? Você vai só desenvolver até onde? Até o terceiro termo, né? Que vai ser o quê? Quem vai ser o terceiro termo? Ó, se eu pedir para elevar a 10, o primeiro termo vai ter esse número que vem do triângulo de Pascal. Se você desenvolver, você vai achar um número que vai multiplicar na frente, que é o termo puro que eu tinha falado para vocês. Depois, o segundo vai aparecer 10, 1. E depois o terceiro vai aparecer quem? Vai aparecer o 10, 2. Então o terceiro termo vai ser o 10, 2. Certo? Então é essa relação que vocês precisam fazer. O terceiro termo, se tiver elevado a 10, vai ser o 10, 2. O primeiro termo vai ser 10, 0. Certo? Vamos falar um pouquinho melhor na próxima tela. Olha para cá. Vamos imaginar que eu peça para você o seguinte, ó, tá? Desenvolva x mais 2 elevado a 3. Então vamos lá, vamos desenvolver o x mais 2 elevado a 3. Só que sem usar os números do triângulo de Pascal direto, eu vou usar somente os binômios, tá? Então vamos lá. Se está elevado a 3, eu sei que vai estar assim, ó.
x vezes 2, x vezes 2, quantas vezes? 4 vezes. Por quê? Porque está elevado a 3. É sempre a quantidade de termos é sempre uma a mais do que está sendo elevado. Aí depois a gente vai aqui, ó, vai colocar aqui, ó, 3, 2, 1, 0. Depois aqui, ó, 3, 2, 1, 0. Ou 0, 1, 2, 3. Vocês escolhem como vocês vão fazer, certo? E aí, o que eu vou fazer? Na frente, eu posso colocar tanto, né, ó, vamos voltar para o triângulo de Pascal. Quem está na terceira linha? Está elevado a 3, então tem que pegar a linha 3. Ó. É 1, 3, 3, 1, como a gente já viu. Então vamos lá. Esse 1, 3, 3, 1, eu posso já atacar aqui direto. Ó. 1, 3, 3, 1. Mas vamos supor que você não sabe quem são os termos. Você não desenhou o triângulo de Pascal. Eu preciso desenhar o triângulo de Pascal? Não, não preciso. É só eu fazer o quê? Desenvolver esse binômio aqui, ó. 3, 0. Por que 3? Porque está elevado a 3. E depois aqui, ó, eu desenvolvo 3 elevado a 1. Se eu desenvolver isso aqui, tem que dar 3. Se eu desenvolver 3 elevado a 2, tem que dar 3 também. E se eu desenvolver o 3 elevado a 3 sobre 3, vai o quê? Vai ter que dar 1. Todos esses números que eu coloquei em branco aqui, ó, todos esses binômios, quando eu desenvolver, vai dar os números que estão na terceira linha do triângulo de Pascal. Então eu não preciso do triângulo necessariamente, mas eu preciso de quê? Desses meus binômios para eu desenvolver. Certo? E é isso. E aí, como é mais, né? Ó, eu vou colocar mais em todos aqui, ó. Mais aqui e mais aqui. E depois eu desenvolvo isso aqui, né? Se eu quiser fazer tudo ali, né? Tudo certinho, eu vou desenvolvendo. Claro, eu posso terminar isso aqui, né? Mas eu não vou terminar, eu vou deixar assim, porque eu quero que vocês reparem numa coisa, ó. Se eu quero o termo 3, ó, do jeito que eu escrevi aqui, ó. Se eu quero o terceiro termo, que foi a pergunta inicial, quem é o terceiro termo? Ora, o terceiro termo eu tenho que desenvolver apenas esse. Tá vendo? Esse é o terceiro termo, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Então eu não preciso desenvolver todo mundo. Basta eu chegar aqui, fazer um esqueleto dele, ó, e aí eu desenvolvo. Então vamos lá, eu faço o binômio 3, 2. Né? Você está na prova, você não sabe de cor, então você vai fazer isso aqui, ó. 3 fatorial, 2 fatorial, 3 menos 2, né? Pela fórmula 3 menos 2 vai dar 1 fatorial. E isso, quando você desenvolver esses fatoriais todos, isso aqui vai dar 3. Pronto, então você sabe que esse binômio vai virar 3. X elevado à primeira, não preciso colocar, e 2 elevado a 2, que vai dar 4. Então, esse é o termo que eu procuro, mas tem que terminar ele. Ó. 4 vezes 3 vai dar 12. Então, olha só, eu posso dizer tudo sobre esse termo. Eu posso dizer quem é ele é o terceiro termo, né? E quem é o coeficiente dele. O coeficiente é 12, né? Mais 12 no caso, né? Mais 12x. Esse é o coeficiente é o número 12. O termo é 12x, ok? Beleza, agora vamos lá. Se eu quero o terceiro termo, eu vou chamar o termo de t, ok? Se eu quero o terceiro termo, vocês conseguem reparar que a fórmula do meu binômio, que é NP, ó, lembra? A fórmula do meu binômio é NP. Todos os termos aqui ó, são algum NP, certo? Então, se eu quero o meu terceiro termo, quem que aparece como P? Aparece o número 2. Se eu pedisse o quarto termo é esse aqui, ó. Quem que ia aparecer no lugar do P? Ia aparecer o 3. Se eu pedisse o segundo termo, né, ó, se eu pedisse o termo 2, quem que ia aparecer como P? Ó, o termo 2, o P, que é o número que vem aqui embaixo, ele é 1. Então vocês conseguem perceber que o termo que eu pedi sempre está um acima do Pzinho que aparece ali embaixo. Ó, eu escrevi até aqui do lado. Ó. Assim, o termo T vai ser quem? Vai ser sempre o P mais 1. O termo, se eu pedir o termo 2, ele na verdade está um acima do que o Pzinho vai representar. Então, se eu pedir o termo 3, o meu Pzinho tem que estar baixo. Tem que ser 2. Ó. Então, quando eu montar a fórmula do binômio, vai ser assim, ó. N, que é 3, porque está elevado a 3, e o P2, quem que vai ser o termo? O termo 3 vai ser o P2, ó. É isso que eu vou montar. Então, olha só. Se eu quero o termo 3, eu sei que T é 3. Então, o P só pode ser quem? 2. Entenda o seguinte. O P está sempre um abaixo do T, do termo que eu estou pedindo. Ok? Então, a fórmula que nós temos que desenvolver é qual? Ó? Essa daqui, ó. 3, porque está elevado a 3. Então, todos os binômios vão ter 3 lá em cima. Como eu quero o termo 3, eu vou colocar 2. E repara o seguinte, ó. O meu primeiro termo que está aqui, ó, lá de cima, é x, ó. Ele está sendo elevado a quem no meu terceiro termo? Esse é o terceiro termo. Quem ele está sendo elevado a quem? Ele está sendo elevado a 1. E o 1 é exatamente 3 menos 2. Certo? Aqui, ó. Ele está sendo elevado a 3 menos 2. Vezes 2, aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que completar. Vezes 2 elevado a 2. Quem que é o 2? O 2 é o próprio P que aparece aqui embaixo. Ó. Certo? Então, galera, vamos lá. Recapitulando. Pedi para você, sem precisar desenvolver nada, não preciso fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, não precisa fazer nada. Eu pedi para vocês fazerem assim, ó, me dá o terceiro termo dessa soma. O que você vai fazer? Você vai pegar o binômio, vai colocar o número que está elevado aqui, ó, elevado a 3, coloca aqui. Se eu pedir o terceiro termo, você vai colocar P2, que é um abaixo do T que eu pedi,
Você vai pegar o primeiro termo que aparece aqui, ó, tá vendo? Esse termo aqui, ó, do que eu pedi para desenvolver, você vai colocar aqui. E quem vai ser o expoente dele? O expoente dele vai ser, ó, n menos p, certo? E quem vai ser o expoente do segundo termo aqui, ó, que é o 2? Vai vir o 2 aqui, ó. Eu vou colocar quem? Eu vou só repetir o p. O p vai repetir aqui, certo? Então vamos lá. De maneira genérica, se eu pedir para vocês encontrarem o t, sei lá, um t qualquer, você vai fazer o quê? Você vai colocar no lugar do p aqui, ó. Esse p vai ser quem? Vai ser o t menos 1, tá? E aí você vai pegar o primeiro valor, né? Se eu estiver desenvolvendo assim, ó, a mais b elevado a n. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui, ó, vezes o a, que é o meu primeiro termo, elevado a n menos p, vezes o b, que é o segundo termo, elevado a esse p que está aqui embaixo, certo? Então é isso, galera. Vocês vão entender melhor isso aqui fazendo exercício, colocando isso em prática, tá? Então a gente vai fazer alguns juntos para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Olha aqui, ó. Desenvolva. Então eu estou pedindo para desenvolver essa soma. Então eu tenho que fazer todos mesmo, não vai ter escapatória, tá? Então eu quero que você desenvolva, dê o quarto termo e dê o termo independente se houver. Ou seja, se tiver um termo sem letra nenhuma, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui, ó. Eu tenho que desenvolver, então vai dar um trabalho, ó. 2x, vou colocar entre parênteses, ó. Esse é o primeiro termo. 3y. Essa é a primeira multiplicação que vai acontecer. A segunda multiplicação que vai acontecer, ó. 3, 2, mesma coisa. 2x, 3y. Essa multiplicação, ela vai acontecer quantas vezes? Né? Nós já falamos, né? É sempre um a menos do expoente ali, né? Então eu vou até colocar aqui embaixo, gente. Vou continuar repetindo aqui, porque não vai caber. Ou eu dou uma espremida depois. Bom, agora que eu fiz caber tudo ali certinho numa linha só, vamos lá. Eu tenho que começar aqui, ó, sempre com o expoente. O expoente não é 5, então 5 é o maior expoente que vai existir aqui nessas contas todas. Ó. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tá? Não tem escapatória, gente. Se eu tiver que desenvolver, eu vou ter que fazer um por um. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então a gente está terminando no lugar certo. Aí, o que vai acontecer? Os que estão elevados a zero, você já pode cancelar, ó. Aqui, ó, 3y elevado a zero, cancelou, ó. 2x elevado a zero, cancelou, certo? E agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar, vamos colocar os coeficientes, tá? Quem são os coeficientes que estão na linha 5, tá? Quem são os coeficientes? Eu tenho duas maneiras. Ou eu faço o triângulo de Pascal, ou eu vou desenvolvendo um por um, ó. Tô desenvolvendo aqui, ó, 5, 0, 5, 1, 5, 2, eu vou colocando aqui, ó, vou resolvendo, eu vou colocando aqui na frente, certo? Como o 5 é um número pequeno, eu não preciso ficar fazendo todo, eu vou demorar mais se eu tiver que desenvolver cada binômio, certo? Então, eu acho que nesse caso, compensa você olhar o triângulo de Pascal, ou se você fizer ali o triângulo de Pascal ali no cantinho, fica mais fácil, entendeu? A não ser que aqui esteja elevado a 15, mas quando o cara pedir para levar 15, ele não vai pedir para você desenvolver, ele vai pedir para você achar um termo específico, tá? Que nós já vamos ver lá pra frente. Então vamos lá, vamos espiar o triângulo de Pascal, ó. Linha 5 é 1, 5, 10, 10, 5, 1. Vamos lá, vamos lá para baixo. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Que sinal que eu coloco no meio? Tem mais ali no começo, eu vou colocar mais em todos, tá? Beleza. Agora vamos organizar este polinômio, né? Então, aqui tem 1, então não vai alterar nada, né? 1 vezes 2 vai ser dar 2, mas aqui não vai ser 2, né? A gente tem que elevar primeiro, né? Então, ó, 2 elevado a 5 dá 32. 32, 5, x elevado a 5. Pronto, tá desenvolvido. Mas, ó, aqui eu vou desenvolver esse daqui. Então vamos lá, vai ficar 3y elevado a 1 continua 3y. Né? Mesmo se eu distribuir, vai continuar a mesma coisa. 4 ao quadrado, 2 à quarta vai dar 16 e x à quarta aqui, ó, x à quarta, tá? E esse 5 continua ali na frente. É um trambolho bem grande, tá, gente? Isso aqui. Mas, ó, 10, vou copiar, faz a distributiva, 2 ao cubo vai dar 8 e x ao cubo, certo? 3 ao quadrado vai dar 9 e aqui vai ficar y ao quadrado. Mais 10, ó, faz a distributiva aqui, certo? Então, vai ficar aqui 4x quadrado, aqui faz a distributiva de novo, vai dar 9y à terceira, certo? Aqui de novo, ó, mais 5, 2x, vai dar um só copiar, e 3, ó, elevado a 4, vai dar 81 y à quarta. Mais, aqui cancelou 1, vezes só que vai dar isso aqui, então ele vai distribuir, vai ficar 3 elevado a 5, 3 elevado a 5, e vai dar 243 y à quinta, certo? E agora, gente, eu tenho que multiplicar esses números aqui, ó, né? 5 vezes 16 vezes 3, 10 vezes 8 vezes 9, eu tenho que multiplicar todos eles, então vamos lá. Tá aí, gente.
multiplicando todos eles, né, que estão ali nos seus termos, todos os termos desenvolvendo, eu tenho isso aqui, tá? Vamos voltar para a pergunta. Desenvolva, beleza, desenvolvemos. Esse é o produto final que a gente tem. Deu o quarto termo. Quem é o quarto termo? Bom, o quarto termo vai ser esse aqui, ó. 1, 2, 3, quarto termo. Ó, este é o quarto termo. Quem é o coeficiente do quarto termo? O coeficiente é 360, certo? E quem é o termo independente? Se tiver, existe termo independente, ou seja, existe algum termo que não tem letra? Não, nesse caso não tem. Nesse caso, todos os termos têm letra, então não temos termo independente. Vamos desenvolver essa soma aí, né? E vamos separar em algumas coisas que acontecem aqui, ó. Eu vou desenvolver mesmo, um por um, tá? Então eu sei que aqui eu vou ter x vezes 1 sobre x, depois eu vou ter isso aqui, né, ó. Essa multiplicação ela vai ter que acontecer 5 vezes. Então, aqui nós temos, ó, 4, 3, 2, 1, 0. Depois eu vou ter, ó, não posso esquecer do parênteses, ó, 0, 1, 2, 3, 4, certo? Então, é isso que vai acontecer. Estou colocando todos os expoentes e os números que vão na frente, né? Os números que vão na frente, vamos dar espiada ali, ó, no triângulo de Pascal. Nós sabemos que quem está na quarta linha é 1, 4, 6, 4, 1, tá? Então, vamos lá. 1, 4, 6, 4, 1. Ó, 1, 4, 6, 4, 1. Certo? Então, o que vai acontecer? Nesse caso, vai acontecer a seguinte situação, ó. Vou pegar aqui uma soma, né, para todos. Eu vou ter que desenvolver todo mundo. Então, o que tem elevado a zero eu já cancelei aqui, ó. Tá vendo, ó? 1 sobre x elevado a zero, cancelei. Vamos tentar desenvolver todos os termos possíveis. Então, aqui nós temos, ó, 1 vezes x à quarta, nós temos x elevado a 4, mais. Repare o seguinte, gente, tá? Desde que, tá? No enunciado acho que tem que ter alguma coisa parecida com essa aqui, né? X diferente de zero, porque senão não daria essa divisão, não existiria. Mas como ele já pediu essa soma, então entende-se que o x não é zero, tá? Porque senão ele não pediria para você fazer essa soma, já não existiria logo de cara. Então x tem que ser diferente de zero, porque não tem divisão por zero. Mas partindo dessa ideia, nós temos aqui, ó, 4, x ao cubo, quando a gente resolve isso, ó, né? Resolvendo esse pedaço, vai ser isso aqui, ó, x ao cubo, e 1 sobre x, né? Porque, ó, tá elevado a 1, então mantém. E quando eu faço esta conta aqui, ó, x ao cubo vezes 1 vai dar x ao cubo. E aqui embaixo é x vezes 1, né? Não tem nada, aqui embaixo é 1. Então, x, ó. Repare que esta divisão vai dar x quadrado, certo? Ó, mantém a base na divisão e subtrai os expoentes. Então, eu posso substituir isso tudo por x quadrado. Gente, isso aqui eu só estou lembrando de propriedade básica. Então, já vou escrever direto aqui para vocês, ó. Aqui vai dar x quadrado mais... Ó, 6x quadrado, aqui vai dar x quadrado e aqui depois vai dar 1 sobre x quadrado, tá? Repare que aqui, ó, x quadrado dividido por x quadrado vai dar 1. Vocês repararam que é o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, vezes 1. Este aqui em especial, deu exatamente isso, não deu? Ó, quando você distribuiu o expoente. Então, eu posso cancelar este com este, claro, desde que o x seja diferente de zero, né? Eu posso fazer esse cancelamento. E aí vai sumir a nossa incógnita. Ele vai ser transformado em um termo independente, certo? Então, se por acaso ele pede pra gente quem é o termo independente? O termo independente é esse 6 vezes 1, porque eu sei que ele cancelou. Como que eu sei que cancelou? Ué, porque o expoente de quem está de cima vai se igualar com esse expoente de quem está de baixo. Ó, expoente de cima e expoente de baixo. Então isso só vai acontecer, esse cancelamento de incógnitas, quando você tem aqui, ó, x em cima e x embaixo se multiplicando e você iguala os expoentes, que aqui é 2 e 2. Se você não igualar os expoentes, não tem como. Ó, pode ver aqui, ó, aqui a gente não iguala o expoente, certo? Então deu x quadrado. Aqui, ó, a gente não consegue igualar também, porque, ó, vamos continuar. Vai ficar 4. Repare que aqui, ó, eu vou colocar aqui no canto, ó, em outra cor. Aqui nós temos x elevado a 1, que continua x. 1 sobre x elevado a 3 vai ser 1 sobre x ao cubo. A hora que você fizer essa divisão, ó, isso aqui vai ser x sobre x ao cubo, que é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Por quê, ó? 1 menos 3 dá menos 2. Mantém a base e subtrai. Nessa ordem que aparece, você tem que subtrair, ó. 1 menos 3 vai dar menos 2. O que é x elevado a menos 2? É o inverso do x quadrado. Então isso aqui vai ser 1 sobre x quadrado. Você pode escrever tanto assim ou quanto x elevado a menos 2. Aí você que escolhe, tá? Ó, eu vou colocar x elevado a menos 2, tá? Mas a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Então no nosso último termo, o que nós vamos ter, ó?
1 vezes x elevado a 0, x elevado a já cancelou, vezes 1, continua dando 1. E 1 sobre x elevado a 4 vai dar 1 sobre x à quarta. Ah, professor, não quero colocar fração. Ok, não precisa colocar fração. 1 sobre x à quarta é a mesma coisa que x elevado a menos 4. Então é essa conta que vai dar, certo? Mas repara o seguinte, mesmo que eu enxugue toda ela aqui, ó, aqui vai dar 6, né? Aqui vai dar 6. Este é o termo independente dessa conta. Então, alguns casos, tá? Especificamente quando aqui o expoente é par, né? Acho que aparece esse tipo de coisa, tá? Depois a gente vê alguns outros exemplos. Aqui, galera, presta atenção que aqui não teve cancelamento. Por quê? Porque não teve como você tirar o x de cima com o x de baixo, o y de cima com o y de baixo. Não existe isso, entendeu? Aqui, nesse exemplo. Mas no próximo exemplo, existe, tá? Agora, vamos imaginar que eu peça para você assim, ó. Tá? Vou te dar um outro exemplo, ó. Eu não quero que você desenvolva isso. Não me interessa que você desenvolva isso. Eu quero apenas o termo independente desse daqui, ó. O termo independente desse 2x menos 1 sobre x elevado a 8. Quem é o termo independente dele? Bom, vamos pensar um pouco, ó. Vocês concordam comigo que todos os termos vão ter essa cara aqui, ó. O número que multiplica ele na frente, vai ter o 2x elevado a alguma coisa aqui, e vai ter o segundo termo aqui, ó, elevado a alguma outra coisa. Pela fórmula que eu mostrei para vocês lá do NP, ó, nesse exemplo, ó, a regra é essa, né? Ó. Então, a gente precisa desenvolver o termo. Se ele tem A mais B elevado a N, você vai fazer NP. Então, a gente sabe que o N é sempre o expoente. Então, ó, quem que é o expoente aqui? O expoente é 8. Então, aqui vai ser 8. Aqui embaixo, ele vai ser um termo. Eu não sei quem é esse termo, então eu vou continuar chamando de P. Eu não sei quem é o termo que vai ser independente. Mas eu sei que, nessa formação 8P, aqui vai ser quem? Vai ser 8 menos P. Porque a fórmula me fala isso, ó. É o de cima menos o de baixo. N menos P. E esse próximo vai ser quem? Lembra? O próximo é sempre elevado a P, ó. Então, quem que é o P? O P eu não sei. Eu vou continuar no P. Mas eu sei de uma coisa. Pelo exemplo anterior que eu dei para vocês, para esse x cancelar com esse x, os expoentes aqui tem que ser iguais, né? Ó, por exemplo, ele cancela assim, ó. Quando for x à quinta, aí você cancela. Se for x à sexta, 1 sobre x à sexta, ó, cancela. Se for x à sétima, 1 x à sétima, eles cancelam. Quer dizer o seguinte, que o expoente desse daqui, o expoente desse que vai distribuir em cima e embaixo, tem que ser iguais, gente. Então, vamos lá, vou escrever exatamente o que eu falei para vocês. Ó. Os expoentes têm que ser iguais para que você consiga cancelar esse x. Então, eu preciso que o 8 menos p seja exatamente igual ao p. E aí, o que vai acontecer? Vamos tentar encontrar quem é esse p. Onde vai aparecer esse p? Ó? Esse p vai aparecer assim, ó, 8 menos p passando para o outro lado vai dar p, vai ficar p positivo, que vai somar com isso, vai dar 2p. E esse 2 vai passar dividindo, ó. 8 dividido por 2 vai dar P. Ou seja, o meu P tem que ser 4. Então, quando que vai acontecer termo independente? Quando que vai zerar aqui, né? O x com esse x? Quando que eles vão cancelar? Somente quando o P for igual a 4. Vamos jogar para ver se vai dar certo? Ó. 8, 4, ó, o P é 4, tá? Já estou substituindo o P por 4. Vezes 2x elevado a 8 menos 4 vezes 1x, ó, elevado a 4. Repara que você já pode ver que aqui vai dar 4, aqui vai dar 4. Então a gente sabe que eles vão se cancelar. O 8, 4 é um número, eu não sei quem que é ele aí, então vamos desenvolver aqui, ó, vamos fazer juntos. Ó. 8 fatorial, 4 fatorial e depois 8 menos 4, que também dá 4 fatorial. Tá? Estou fazendo isso aqui com vocês. Ó. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. 4 fatorial eu vou desenvolver. Ó. 4, 3, 2, 1. E o outro 4 fatorial eu vou deixar aqui só para poder cancelar o de cima com o de baixo. Tá? E depois nós temos o quê? Podemos cancelar, por exemplo, ó, esse 4 vezes 2 que vai dar 8 com 8 de cima. Tá? Então estou resolvendo isso aqui, tá, gente? Ó. E depois esse 3 com esse 6 vai sobrar 2. Tá? Então, fazendo de jeito mais rápido aqui, nós temos 2 vezes 5, 10 vezes 7, 70. Então esse termo vai ser 70. Se eu desenvolver o binômio da frente, vai dar 70. O que significa isso, gente? Significa que o número que está na linha 8, coluna 4 do triângulo de Pascal é o número 70. Tudo bem? Não preciso fazer todo aquele triângulo, é só desenvolver o binômio. Vezes, olha só, aqui vai dar 4. 4 é 2 elevado a 4 vai dar 16. E aqui vai ficar x elevado a 4, ó, certo? Vai ficar x elevado a 4. Vezes, ó, vou distribuir, ó, 1 sobre x à quarta. Estou cancelando, ó, x à quarta com x à quarta. Pronto. Então, eu sei que a minha resposta vai ser aqui, ó. Qual é o termo independente? O termo independente vai ser 70 vezes 16, que vai ser 1, 1, 2, 0. Mas calma lá, presta atenção. Olha o sinal aqui, ó. Olha o sinal. Você tem quantos termos? Você tem essa multiplicação acontecendo 9 vezes. Isso aqui é 8, vai aparecer 9 vezes essa multiplicação, certo? Mas o primeiro vai ser mais, o segundo vai ser menos.
O terceiro vai ser mais, o quarto vai ser menos. O quinto vai ser mais, depois vai ser menos. Vai ficar acontecendo isso o tempo todo. Quem que é o primeiro termo? Que termo que é esse? Ó? 8, 4. 8, 4. Lembra que eu falei que o pezinho é sempre um abaixo do termo? Significa que se o pezinho é 4, ó, nesse caso, se o meu P é 4, o T sempre está 1 acima. É o termo 5. Vocês acham que o termo 5 vai vir o sinal de mais ou o sinal de menos? É só a gente pensar. Ó. O termo 1 vem mais, o segundo termo vem menos, o terceiro termo vem mais, o quarto termo vem menos. E o quinto termo, que tem o pezinho ali valendo 4, vai ser mais. Então pronto, aí a gente tem certeza que o coeficiente, na verdade, desculpa, o termo independente vai ser 1120 positivo, certo? Então tá aí, ó, tá terminado. Bom, galera, vamos lá então. Eu pedi aqui para vocês quem é o coeficiente do quarto termo de, né? 2x mais 3 elevado a 10. Gente, vocês não precisam desenvolver ele inteiro, tá? Então vamos começar o exercício. Eu quero o quarto termo desse trambolho todo aí. Não vai ficar multiplicando 2x3, 2x3, 11 vezes. Não vai fazer isso. Isso vai demorar muito tempo. Então o que você vai fazer? Você tem que pensar o seguinte, ó. Eu pedi o quarto termo. Então você sabe que o meu termo que eu pedi é o termo 4. Lembra que eu falei que o P está sempre 1 abaixo do T? Então o meu Pzinho, eu tenho certeza que na minha fórmula, o Pzinho vale 3, certo? E quem que é o N da minha fórmula? O N é quem está sendo elevado. O N é o 10, ó. Todos os meus N's vão ser 10. Por quê? Porque está sendo elevado a 10, certo? Então, o primeiro termo vai ter o coeficiente lá do triângulo de Pascal, 10, 0. O segundo vai ter 10, 1. A gente conversou sobre isso, né? Depois vai ser 10, 2. Depois 10, 3 e assim por diante, certo? Então, nesse caso, a gente não vai desenvolver todos, porque senão você vai demorar muito tempo para fazer isso aqui. Então, você vai desenvolver como? Um N10P3. Então, a gente vai escrever assim, ó. Vou colocar aqui, ó. O NP, lembra da fórmula? NP. Quem que é o N? 10. Quem que é o P? 3. E aqui vai vir o primeiro termo ali, ó, do que você tem que desenvolver, que é o 2x, ó. Esse 2x, ele vai ser elevado a quem, ó? Lembra a fórmula? É N menos P. Ou seja, ele vai ser elevado a 10 menos 3. E aí, vezes, né, isso aqui vezes, o segundo termo que é 3, elevado ao P, que é o número que está aqui embaixo, ó. A fórmula é essa, certo? Ó, olha a fórmula aqui, ó. Tá vendo, ó? T menos 1, ó, isso aqui é o T menos 1, que está aqui embaixo. Aqui em cima é N menos P, e aqui em cima do segundo é P, certo? Eu vou só colocar aqui para a gente colar da forma. E aí o que acontece? A gente tem que desenvolver tudo isso aqui, né? Então, quem é o termo 10, 3? Eu não preciso desenhar o termo de Pascal inteiro, eu vou só resolver o binômio 10, 3. Então vamos lá, 10 fatorial, 3 fatorial e 10 menos 3, que é 7 fatorial. Então aqui nós vamos desenvolver, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, a gente desenvolve até o maior do de baixo. 3 fatorial é 6, eu já vou desenvolver. E o 7 fatorial não vou desenvolver para justamente poder cancelar, certo? Então a nossa conta aqui vai ficar 9 vezes 8, 72, vezes 10, 720, dividido por 6, 120. Então essa conta aqui vai dar 120. Quer dizer que o coeficiente, ou seja, o número que vai na frente, ou seja, também o número do triângulo de Pascal que está na linha 10, coluna 3, vai ser 120. Agora aqui, ó, isso aqui vai dar 7, não vai? 10 menos 3 vai dar 7. Eu tenho que elevar o 7 ao 2, né? 2 a 7, na verdade, e x a 7. Então vai ficar assim, vezes 2 a sétima, x a sétima, vezes 3 ao cubo, que vai dar 27. Então o que nós temos? Ó, 2 elevado a 7 vai dar 128. Então aqui, ó, 120 vezes 128 vezes x a sétima vezes 27. É um número bem grande, né? Então aqui nós temos que multiplicar todos os números, tá? Ó, todos os que estão na frente e os que estão atrás também, e desenvolver esse tema. O número que vai dar aqui, ó, vai ser esse aqui, ó, 3720, 3720 x elevado a 7. Então tudo isso aqui, gente, ó, tudo isso aqui vai ser o termo que? Vai ser o termo inteiro dele, certo? E esse número que está na frente dele vai ser o coeficiente do quarto termo. Então, respondendo a nossa pergunta, o coeficiente vai ser 30.720. O processo para chegar nesse pensamento final, ele demora um pouco, mas depois que você aprende, você vai ver que é uma ideia muito simples, precisa praticar, mas é uma ideia muito simples. Tudo bem, gente? Então, até as nossas aulas. Um abraço!